Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você como é que eu resolvi ler a Bíblia toda. Por que que eu fiz isso? Bom, acontece que eu encontrei essa tradução aqui, que é a mensagem. É que eu tô assim aí na capa. Ela tem essa coisa linda aqui de ser contemporânea. Isso significa que ela é escrita numa linguagem muito fácil, muito próximo ao que a gente fala. E isso facilita muito a nossa vida na hora de compreender esse livro, porque ele é difícil, sabe? Eu, pelo menos, sempre achei difícil. Não sei se porque fui super mal acostumada. Quando criança, eu sabia as histórias todas, eu tive quem me contasse, mas também eu tive a Bíblia para criança. O que não é uma crítica, foi ótimo. Eu fiquei muito contente de ter uma Bíblia com aquelas imagens lindas, aquela letra grande e tudo mais. Mas aí quando a gente chega na Bíblia tradicional, ela é bem diferente disso. Então, tudo isso torna ela muito menos atraente. E sem contar que é um texto difícil mesmo. Eu achava um texto difícil. Eu acho até hoje, na verdade. Um texto difícil, não sei se você pode ter grande facilidade nisso, parabéns. Mas eu definitivamente não era uma pessoa com facilidade para ler a Bíblia. E eu não sou uma pessoa preguiçosa para ler, sabe? Eu até gosto, mas eu esbarrava muito ali. Eu não conseguia viajar no texto, entender o texto, sabe? Caminhar pela história. Eu ficava sempre pensando, mas o que quer dizer isso? Será que eu entendi certo, tal coisa? E não precisava, eu acho que podia ser mais direto. E a mensagem traz isso. A mensagem eu conheci no final do ano passado, mas essa daqui pelo menos, né? Ela foi escrita e foi publicada, na verdade, em 2014. Eu sei disso porque está escrito aqui dentro. Então eu não sei se tem uma Bíblia anterior a essa, uma outra edição da mensagem ainda mais passada a essa. Mas essa daqui foi publicada em 2014 e eu conheci no final do ano passado. Bom, fiquei tão encantada com a história, com a tradução, né, com esse trabalho, que fui atrás do responsável por essa tradução, que nessa versão aqui, como eu já falei, né, a versão da Bíblia de estudo, então o Eugene Peterson, ou Eugene Peterson, não sei exatamente como fala o nome dele, já que ele é americano, interrompe várias vezes aqui para fazer as considerações dele. E fui atrás de saber. Gente, eu achava que ele era um homem jovem, sabe? Tipo, tivesse assim seus 40 e tantos anos. Porque assim, ele tinha que ser jovem, mas ele tinha que ter idade suficiente para ter estudado e conseguir fazer esse trabalho com a competência que fez. Quando eu encontrei o vídeo, eu vi que ele era um senhorzinho que andava assim, ó, todo encurvado, já, sabe, com passo devagar assim. Ele era assim. Ele tinha lá seus 80 e poucos anos e ele morreu também ali no final do ano passado, mais ou menos quando eu o conheci. E descobri várias coisas. Descobri que essa linguagem mais acessível fez muitas outras pessoas sentirem o mesmo que eu. Se sentirem ali muito gratas por ter acesso a esse material e poder ter esse acesso aqui à Bíblia, assim, esse domínio maior da Bíblia por estar numa linguagem mais direta, de tal forma que as pessoas passaram a conhecer ele. Ele ficou famoso nos Estados Unidos e sabe quem gostou muito do trabalho dele? O Bono. O Bono é o vocalista do U2. Eu entendi no vídeo que vi que o Bono não é assim, não era a primeira vez do contato dele com a Bíblia por meio do Eugene Peterson. Eu vou falar assim, como se fosse português, tá? Mas que ele estudou mais, né? Dentro ali da produção do Eugene Peterson, do trabalho do Eugene Peterson. E eles ficaram amigos, assim. De tal forma que o Eugene Peterson e a mulher dele, acho que era Jane o nome dela, uma coisa assim. Talvez seja completamente diferente, mas ele tinha uma esposa, acho que ela tá viva ainda. E eles foram pro show do U2 e o Bono foi à casa do Eugene Peterson e da esposa. E, enfim, né, trocaram aí informações, enfim, o Bono falou o quanto ele gostava dos Salmos e o Eugênio também falou, enfim, tem essa conversa toda aí pelo YouTube, você encontra, basta dar uma procuradinha, procura Eugene Peterson Bono, você vai encontrar se estiver curioso para ver isso. E ele deu uma entrevista para a TV americana, não sei se antes ou depois do Bono, mas certamente o Bono fez ele aparecer um pouco mais, mas ele já era famoso. Na verdade, o Bono, aquela fofocando já. O Bono convidou ele para um show e ele não pôde ir. Ele recusou o show. E aí todo mundo ficou falando, ele tinha alunos. Eles ficaram falando, como assim você recusa um convite do Bono? Um cara super famoso convidando você. Aí ele, gente, não deu pra eu ir, eu tava ocupado, eu tava trabalhando. Ele tava fazendo o Velho Testamento. Ele disse que é um texto difícil. A esposa dele ajuda ele na tradução, de acordo com o que foi dito ali no YouTube. Mas aqui dentro só tem o nome dele, então, né? Quer dizer, eu não sei aqui pra trás pode ter alguma coisa falando dela. Mas, enfim. Bom, pra gente entender melhor,
Eu sei que tá parecendo um vídeo de propaganda da mensagem, mas assim, eu acho que se alguém não conhece essa versão da Bíblia e não tá lendo a Bíblia porque é um livro difícil, essa pessoa precisa conhecer. Mas tem milhares de vídeos aqui no YouTube sobre a mensagem. Ainda não vi nenhum comparando os versículos, então eu pretendo fazer isso aqui. Não vou fazer com muitos versículos, até porque eu só li até Êxodo, né? Eu só li até Êxodo na parte que o faraó liberta os israelitas, então eu tô bem no comecinho. Mas vamos lá. Eu separei um aqui que eu achei bem bacana e ele é um versículo famoso. As pessoas costumam compartilhar esse versículo. Vou ler primeiro na Bíblia tradicional, na versão que você pode ter em casa aí em algum lugar. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Essa é a versão tradicional. Como a gente encontra esse mesmo versículo na tradução da mensagem? Se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Você entende? Deu a diferença aí? De como ela é mais direta. Então, não tem naquela parte que José é assediado pela mulher do Potifar e aí ela fica com a túnica dele, espalha para todo mundo que foi ele que tentou ficar com ela e saiu correndo tão desesperado que deixou a túnica lá com ele, enfim. Olha como é que é dito aqui na Bíblia tradicional, como ela conta isso, né? A versão dela de que ele tentou assediá-la e tudo mais. E depois a gente vê na mensagem. Na Bíblia tradicional, a gente encontra isso no capítulo 39, versículo 14. E ela fala: chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que ouvindo ele que eu levantava a minha voz, gritava, deixou sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E é assim que é dito na Bíblia tradicional. Tá difícil de ler, gente. Eu não consigo ler, eu não sei ler, eu acho. E aí na Bíblia, na tradução da mensagem, esse mesmo versículo é dito assim. Cadê? Vejam, esse hebreu aparece aqui e como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Aqui chega a ser engraçado, sabe? Essa ironia de como quem não quer nada, ele vem aqui, faz e acontece. Bom, é isso. Acho que já deu pra gente compreender o quanto a mensagem é fácil de acompanhar, é fácil de ler. Tem essa linguagem, entendemos, né, o que afinal de contas é a linguagem contemporânea. E se você tem algum problema aí com a versão que você tem em casa da Bíblia, talvez essa aqui possa ser uma boa solução. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like e sua inscrição se você não for inscrito no canal ainda.